Jesus, meus irmãos, estamos aqui na live juntos com o pastor Rafael Rosa. Para quem não sabe, o pastor Rafael Rosa é o meu pastor. Eu congrego com ele ali no Jardim do Lago 2. A igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Vidas para Cristo. E eu tenho o grande prazer de trazer ele aqui, né? Eu não sei se é, mas eu acredito que seja a primeira live que ele está fazendo direto pelo canal dele no YouTube. E eu fico muito feliz por participar aqui desse momento, em nome de Jesus. Manda a paz do Senhor para o pessoal aí, pastor Rafael. Pai do Senhor, irmão Luciano, prazer é meu poder estar com você aqui. Nós tínhamos marcado numa outra série que você havia feito, né? Mas naquela ocasião eu estava trabalhando muito, não tive a condição de poder estar com os irmãos. Mas hoje, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra. Que Deus abençoe. Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração para falar sobre a questão dos 7 pecados capitais. O que significa a palavra pecados capitais? A palavra pecados capitais, do grego caput, significa cabeça, significa chefe, significa líder. E eu fui pesquisar, né, e vi que a primeira pessoa que colocou esse nome foi o Papa Evagrio. O nome dele é um pouco diferente, mas ele que foi o primeiro a sistematizar o estudo dos 7 pecados capitais. Ou seja, a gente entende que esses 7 pecados é que dá entrada e ele encabeça todos os outros pecados. Você não vai encontrar na Bíblia o termo 7 pecados capitais, mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então a gente compreende que esse estudo é totalmente bíblico e também relevante para a gente entender. Eu vou enumerar os 7 pecados capitais para situar os irmãos aí que estiverem nos ouvindo. Qual é o primeiro pecado? Gula, que a gente estará falando aqui, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Acabei de terminar uma live com o pastor Claudinei falando sobre avareza. Depois vou até colocar o nome lá. E agora eu vou falar aqui com o pastor Rafael sobre a questão da gula. Eu gostaria até de falar, né? Gula, ele é um substantivo feminino que significa um vício de comer e beber em excesso. Tem gente que é viciado em sexo, tem gente que é viciado em cigarro, em bebida, tem gente que é viciado em várias outras coisas, mas tem gente que é viciada em comer. Eu gostaria, pastor Rafael, de perguntar ao senhor, por que a gula ela é tão perigosa? Por que a gula ela foi totalmente combatida, biblicamente falando, e qual é o perigo que ela traz para o cristão? Glória a Deus. Bom, Luciano, eu gostei da sua introdução, falando sobre a questão dos 7 pecados capitais. Como você bem disse, a questão de 7 pecados capitais não é trabalhado pela Igreja Protestante, pelos evangélicos. A ideia ela é completamente centralizada na doutrina católica apostólica romana. A primeira pessoa a formalizar essa questão dos 7 pecados capitais, como você disse, foi um monge chamado Evrágio. Depois, o Papa Gregório, ele traz então uma organização, ele traz então uma centralização para o cristianismo, e quem vai colocar na Suma Papal são ele que vai então 8, eram 8 capitais, com a reformulação veio para 7, e desde então, desde Tomás de Aquino, isso foi colocado para a Igreja Católica e foi difundido como 7 pecados capitais. Como você disse, a palavra capital não vem de dinheiro, né? A palavra capital, mas sim ela vem do latim. Capito significa cabeça, líder, ou pecados que lideram erros, falhas e os demais pecados. No começo, como você disse, foi listado, né? 7 pecados capitais. A Igreja Católica ela bate muito nessa tecla. Os evangélicos e cristãos não, os protestantes não trabalham com essa ideia, porque não trabalham na ideia de um pecado ser maior do que o outro, pelo contrário, pecado é pecado, e o conceito, a natureza de pecado é a mesma, mentira, roubo e demais pecados, porém a palavra capto significa cabeça, que lidera os demais pecados, e como você me deu a oportunidade para trabalhar a questão da gula, como você mesmo disse,
o desejo desenfreado, né? Comer desenfreadamente. O próprio Jesus, ele trabalha isso no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, o apóstolo Paulo vai listar o pecado da gula como um dos pecados que deixa a pessoa fora do reino dos céus. Lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar uma passagem, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que trouxe juízo da parte de Deus para aqueles que tinham a gula. O próprio autor de Provérbios, ele fala sobre a importância de ter um controle alimentar. Em uma passagem no livro de Provérbios, ele fala sobre a importância de colocar a faca na garganta, impedindo que a pessoa tenha um apetite desordenado. Então, a questão não é só na questão do alimento. A questão de gula não é a questão só de comer desenfreadamente. Comer além, como dizia minha mãe, ter os olhos maior do que o bucho. Ou seja, comer mais do que aquilo que sacia a sua fome. Mas a questão de glutonaria é que ela desenvolve a questão da falta de moderação, o equilíbrio. Então, atrai a cobiça. Busca mais do que aquilo que ele tem. Amém? Não sei se é por aí que a gente já começou. É por Vamos aí lá. mesmo. É por aí mesmo, pastor. O senhor tá no caminho correto, né? Eu quero aqui falar, né, pastor Rafael, ele é conhecido não pelas pregações, mas pelos ensinamentos, porque o ministério dele é mais voltado para ensino. Como o senhor citou o livro de Provérbios, eu vou falar aqui, Provérbios 23, versículo 20, fala assim, ó, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Pastor, tem um mito na igreja, que fala que crente só sabe comer, crente só presta para comer. É como se o cristão parasse de beber, parasse de farrear, e agora o cristão não tem mais diversão, então a única diversão é comer. Tem até pastores que eles fazem a brincadeira e eles dizem o seguinte, que o crente come tanto que a primeira coisa que vai fazer no céu é participar de uma mesa de comida. Eu gostaria de perguntar para o senhor aí, né, se isso aí procede, como que a gente pode lidar, né, com essas brincadeiras, com essas coisas, e se realmente é preciso o cristão tomar muito cuidado com a comida. Eu gostaria de perguntar ao senhor, né, como que o senhor vê essa questão, toda essa questão envolvendo alimento, envolvendo comida. Então, como você mesmo disse, a pessoa quando ela não tem Jesus, não está na igreja, não serve a Deus, ela tem hábitos totalmente errados. Ela fuma, ela bebe, etc. E quando ela entrega a sua vida para Jesus, durante muitos anos, aquele que aceitava Jesus era muito ocioso. Deixou de fumar, deixou de beber. Muitos deixaram até mesmo de praticar esporte, porque a igreja, alguns anos atrás, o próprio esporte, pelo menos para nós que éramos pentecostais, era até proibido, né? Era tido como se fosse um pecado. Depois, que hoje a igreja já entende a importância do exercício físico. Então as pessoas mudavam de hábitos, deixavam de fumar, deixavam de beber, deixavam de praticar esporte e direcionavam toda a sua para o hábito da alimentação. E comendo de uma forma desregrada. Essa brincadeira que você citou, realmente, muito fala, o crente, ele não bebe, mas come demais. Esse come demais, a palavra demais já está errado, né? Já influencia a questão da glutonaria. E glutonaria é pecado. O cristão não pode comer demais. O cristão precisa comer com equilíbrio. O próprio Deus trata isso de uma forma muito clara com o povo quando o povo sai do Egito e vai peregrinando pelo deserto. Em suas leis, o Senhor Deus, ele fez questão de tratar essa questão sobre a alimentação. Animais que são puros e animais que são impuros, alguns estudiosos hoje, olhando para aquele cardápio apresentado pelo próprio Deus, entendem que aqueles alimentos eram alimentos saudáveis. Não eram alimentos simplesmente na questão ritualística, mas eram alimentos que iriam muito tratar ainda mais com a questão da qualidade de vida. Então é importante que o cristão ele tenha um equilíbrio. Porque assim como a bebida alcoólica é pecado, você citou o texto de Provérbios sobre a questão do alcoolismo, para o cristão que come demais é pecado. Termos um equilíbrio na questão da alimentação é essencial. No livro de Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que, capítulo 3, deixa eu só achar a referência aqui,
capítulo 3, versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo diz assim, olha, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz. Olha que coisa séria. Inimigos da cruz de Cristo. E os inimigos da cruz de Cristo são quem? Quanto a eles, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Ou seja, a pessoa ela vive para comer, para saciar simplesmente os seus desejos carnais. Aqui há uma repreensão. Quando Jesus fala lá em Lucas 21, ele deixa muito bem claro que muitas pessoas vivem com a glutonaria. Lucas 21 e 34. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Os romanos são muito conhecidos por alguns estudiosos por eles serem muito glutões. Eles participavam de grandes banquetes, comiam, 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 depois eles iam para as janelas, colocavam o dedo na garganta, jogavam aquilo que eles haviam comido para fora, voltava então para o banquete e voltava a comer, comer, comer. Os livros, alguns filmes que retratam a era medieval ali, se você vê que os personagens são gordos, com pedaços de frango na boca, de uma maneira totalmente anti-higiênica, isso é totalmente contrário. O cristão não, o cristão precisa ter equilíbrio. Equilíbrio na sua vida. E começa primeiro pela boca. Se o cristão não consegue se disciplinar com a questão da alimentação, os outros pecados também o cristão não terá como resistir, não terá uma disciplina também. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é aquilo que está escrito na epístola em João, né? Concupiscência dos olhos, soberba da vida, que leva a pessoa à perdição. Amém? Amém. Pastor, eu quero... Às vezes eu estou falando demais aqui, irmão Luciano, o senhor vai me dando uma correção aí. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Fica à vontade aí. Pode. A gente tem aí o tempo que o senhor precisar. É até bom, né? Porque assim as pessoas adquirem conhecimento. E eu não vejo as pessoas falando muito dos 7 pecados capitais. E Deus colocou no meu coração da gente tratar desse assunto. Eu quero mandar um abraço para minha esposa Natália, que está aí comigo aqui do lado assistindo. A irmã Claudinha também, que está assistindo. Deus abençoe. Agora que o YouTube está destravando essas funções para mim, né? Então eu coloquei a irmã Cláudia, a minha esposa Natália e algumas pessoas também que vão entrando, eu vou colocando pessoas que sempre estão conosco, eu coloco como moderador para ajudar aí na divulgação também. Pastor, Deus ele é tão bom, Deus ele é tão bom que ele foi maravilhoso em não apenas encher a nossa barriga. Deus mandou a terra produzir as plantas, as vegetações, foi a terra que produziu, assim como foi o mar que produziu os peixes. Só que é interessante que Deus, ele, na ordenança que deu para a terra, quando a terra fez todos os grãos, todas as plantas, tudo que a gente, todos os alimentos comestíveis, Deus colocou um ingrediente interessante, tanto no homem, na língua do homem, no paladar do homem, né? Como nas plantas o gosto, porque Deus poderia fazer sem gosto. A gente não precisava necessariamente sentir o gosto dos alimentos, mas Deus ele foi tão bom que ele fez a gente saborear. Então, o grande problema das pessoas é que não saboreiam, que não elas estão apenas preocupadas em comer, em comer, em comer. Tem tanta coisa boa que não é só o alimento. E o grande problema é que as pessoas parecem que gostam apenas daquilo e aquilo acaba se tornando um vício. Tem muitas coisas. Eu poderia falar das cores. As cores são maravilhosas. Então, a gente tem que ter cuidado em tudo que nos prende, em tudo que faz a gente se tornar cativo. Eu acredito que é mais por esse motivo que a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. O que é que o senhor pode falar sobre essa questão? Luciano, Deus, quando ele nos cria de uma forma muito... A Bíblia mesmo fala, né, que Deus nos cria de uma forma perfeita. Quando eu uso a palavra perfeita, não é no sentido estrito da palavra, mas no sentido de Deus nos ter criado de uma forma orgânica. Deus nos criou com 5 sentidos. Deus nos fez com instintos. Alimentação, nós temos as nossas necessidades biológicas. O que é uma necessidade biológica? É aquilo que o nosso corpo precisa.
O sono é uma necessidade biológica, a alimentação é uma necessidade biológica, o sexo é uma necessidade biológica, o descanso é uma necessidade biológica. Isso tudo porque o nosso corpo funciona de uma forma saudável. Porém, o pecado, ele está na alteração dessas necessidades biológicas. O que é a alteração? O sexo dentro do casamento, ele é digno de honra. Porém, fora do casamento, ele é adultério, fornicação. A alimentação, ela é para nosso sustento. Quando a pessoa come demais, de uma forma alterada, é a glutonaria. O descanso é necessário. Quando dorme demais, é preguiça, é inércia. Então, o pecado é a alteração, ou acontece através da alteração daquilo que Deus já fez de nós. Nós somos seres biológicos, nós temos a necessidade. Como você mesmo disse, Deus nos deu a questão do gosto, né? As papilas gustativas, onde a gente consegue sentir gosto do amargo, do doce, do sal, do doce, do amargo, etc. E nós nos deliciamos. Agora, o excesso que é o problema. Hoje, a ciência moderna, ela usa um termo científico dizendo que é transtorno alimentar compulsivo. Transtorno alimentar compulsivo. Muitas pessoas veem na alimentação um meio de suprir a sua ansiedade, a sua depressão. A pessoa está enfrentando algum problema, alguma crise conjugal, um problema de enfermidade, ela fica ansiosa, ela vai para as panelas, ela vai para a geladeira, ela come de uma forma compulsiva, ela consegue entender que quanto mais ela come, ela consegue se tranquilizar, se acalmar. Porém, cientificamente falando, isso não é bom para a pessoa. A pessoa ela come de uma forma desregrada, come sem qualidade alimentar. Hoje ela pode comer aquilo, trazer um certo alívio para a sua alma, mas aquilo vai fazendo com que a pessoa vá engordando, vai criando doenças como diabetes, hipertensão, gordura no fígado, e a pessoa vai ficando, não, no momento que ela está se alimentando, ela acha que está simplesmente saciando uma necessidade, mas lá na frente a pessoa vai incorporando para si ou trazendo para si doenças e mais doenças. Então, o equilíbrio, é importante a gente entender isso, o equilíbrio. Claro que cada um de nós precisamos de uma porção diária para nos alimentar. O que mata a minha fome, a quantidade de alimento que mata a minha fome, às vezes não matar a sua fome. Porque nós temos estrutura física, estrutura óssea, um organismo diferente. Mas precisamos entender que aquilo que mata a minha fome já é o suficiente. O comer demais, o se alimentar demais, o excesso de açúcar gera diabetes, o excesso do sal gera a hipertensão, o excesso de determinados alimentos gera um efeito colateral e a pessoa acaba ficando com outros tipos de doença. Então, é essencial que a pessoa tenha o equilíbrio. A questão dos 7 pecados capitais, como você mesmo disse, o primeiro momento não é tratar somente da questão a glutonaria, não é tratar só da alimentação, mas é algo que vai muito além. Trata a ideia de cobiça, trata a ideia da pessoa não se satisfazer com aquilo que ela já tem. Como você disse, a palavra capital, capítulos, pecados que lideram outros pecados, ou que abre a porta para outros pecados, traz a ideia, a glutonaria traz a ideia do quê? Da cobiça, aonde a pessoa não consegue se satisfazer com aquilo que ela já tem. Traz a ideia muito além do que simplesmente um prato de refeição. Vai a questão da mentalidade, da disposição de ter tantas ambições que a pessoa nunca se satisfaz com aquilo que ela já possui, seja no campo do relacionamento, seja no campo financeiro, seja no campo espiritual ou ministerial. E a pessoa vive correndo, buscando, e passa a vida toda e a pessoa nunca alcançou aquilo porque ela vive correndo atrás do vento. Pastor Rafael, lá no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a gente vai ler o versículo 18 e 19. Porquanto veio João, palavra de Jesus, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio. Veio, porém, o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão,
amigo de publicanos e pecadores. Tem um rapaz aí que eu me esqueci o nome dele. Ele está começando a ficar famoso aí entre os cristãos e eu sou um pouco crítico, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses ensinamentos que estão sendo falados aí, principalmente em terra de ninguém, que é a questão da internet. E tem muita gente aderindo ao que esse homem está falando. Eu me esqueci o nome dele. Se eu me lembrar, depois eu te mando. Ele fala que Jesus ele era um homem que comia bastante, bebia bastante, para tentar se misturar com o ser humano, porque a gente sabe, né? Ele usa até a questão de Jesus ser Deus e Jesus ser homem. E quando fala que Jesus foi homem, fala que Jesus participou de tudo que o homem participa, fez tudo que o homem faz. Só que parece não, é real. A explicação dele faz parecer a figura de Jesus uma pessoa que participou também dos pecados. E a gente percebe o seguinte, que aqui o próprio Jesus está falando de João, que ele não comia, não se misturava, e o povo achava desculpa. Jesus já era visto no meio de pecadores, tomando vinho, comendo, se banqueteando, e eles falam que Jesus era um glutão. Então, até o próprio Cristo foi considerado um glutão. Eu quero aqui perguntar para o senhor, o que é que o senhor consegue falar para a gente acerca dessa passagem bíblica, das pessoas olhar para Jesus como alguém que praticava esse pecado. E o que é que justifica alguém olhar para a gente e ver que a gente não está, como é que eu posso falar, né? Andando no caminho certo, nem praticando as coisas certas. Porque a gente está no meio que tem muitas nuvens de testemunha. Então, como o senhor bem falou, um dos frutos do Espírito é a questão da gente saber, né, ter moderação, até onde a gente vai, se a gente pode entrar, se a gente não pode entrar. Eu gostaria de saber qual é aí o limite que o cristão tem que carregar para ele saber se ele está passando dos limites ou não. Como que eu identifico que eu estou caindo no pecado da glutonaria? Melhor esclarecendo. Você citou um exemplo muito interessante. João veio comendo e bebendo. João veio não comendo, não bebendo, não se misturando. Eles chamaram ele, eles não aceitaram o seu testemunho. Para muitos estudiosos, João tinha uma vida frequentava, tinha a mesma fé dos essênios. Aquele que não se misturava, não ia à cidade, vivia no deserto, tinha uma alimentação completamente restrita. O próprio autor, os próprios evangelistas dizem que ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Então ele não tinha esse hábito social, de se alimentar socialmente, comer socialmente, como os demais. Jesus ele vem quebrando esse limite, essa fronteira, e ele se aproxima muito das pessoas. E ao se aproximar muito das pessoas, é interessante, eu até quando eu falo ou dou estudo sobre evangelismo, evangelização, eu ressalto essa ideia de Jesus. Ele tinha esse costume, quando ele ia na casa de alguém, ele falava, vou comer na sua casa hoje. Não, mas se eu falo que tem uma festa aqui, já desperta a atenção, vai ter alguma coisa para comer, para beber, vamos ter aquele momento ali social nosso. Então Jesus usava muito essa experiência de despertar as pessoas para comer. E como Jesus comia no meio das pessoas, os fariseus da época fizeram uma comparação de João. Ou seja, João não comia, não se misturava. Agora, se Jesus vem e come como qualquer um de nós, ele é um glutão. Não, Jesus simplesmente se alimentava como as demais pessoas. Aonde que está o excesso? Hoje é muito mais fácil você identificar quando uma pessoa ela é glutão, quando ela já está ocorrendo no pecado da glutonaria, né? Por quê? A questão da obesidade, a pessoa já começa a engordar, a pessoa já começa a ter problemas de saúde, a pessoa já começa a ter alguns problemas. Como eu disse, Deus nos fez seres biológicos, e cada um de nós temos uma necessidade. A nação de Israel, quando estava no deserto, o Senhor Deus mandou uma ração diária, um maná que vinha dos céus. E a ordem era cada um pega o suficiente para a sua família. Aquele que pegava demais, no outro dia, aquele alimento que foi reservado amanhecia todo cheio de bichos. Porque era necessário que as pessoas pegassem aquilo que fosse o suficiente para alimentar a si e a sua família.
Quando que a gente começa a entender que a pessoa já está incorrendo no pecado A mulher tem que se afrouxar, fique, como a minha mãe falava, empanzinado. Não consegue nem sequer respirar direito. Isso já pensou. É importante que você de uma forma com qualidade na sua alimentação, de forma que tenha equilíbrio na sua alimentação. Quando eu vou comer bastante, porque eu estou pagando. Quando a pessoa vai no rodízio de carne, tanto porque eu estou pagando. Esse desperta na pessoa um Nós precisamos nos alimentar de uma forma correta, com alimentos saudáveis, com qualidade na alimentação, mas, acima de tudo, com moderação. A moderação ela é essencial para a vida do cristão, para a vida de todo aquele que serve a Jesus. Há uma passagem bíblica falando ainda sobre a questão do excesso, Números capítulo 11, narra uma passagem interessante quando a gente fala sobre glutonaria. Números capítulo 11, o povo está no deserto, e o povo começou a clamar por carne. Eu acho que no versículo 4, mais ou menos, está escrito ali que eles começam a clamar por carne. E Moisés fica tão irritado que ele vai até Deus e fala: Senhor, esse povo aqui que é o teu povo, não é o meu povo, eu não tirei eles do Egito. Esse povo está me pedindo carne. Como que eu vou alimentar esse povo? Eu não tenho de onde tirar. Porque o povo começou a pedir carne, o povo começou a pedir cebola, o povo começou a lembrar dos banquetes que eles tinham lá no Egito. E eles falam: de graça nós comíamos tudo aquilo. Esqueceram até o tempo da escravidão. Eles, de graça, nós comíamos tudo aquilo. De graça, nada, eles eram escravos. Trabalhavam e começaram a lembrar daquela alimentação. Quando Moisés clama a Deus e pede para que Deus socorra, Deus fala com ele, com Moisés, dizendo: rapaz, eu vou mandar carne e esse povo vai comer durante uma semana. Vão comer e vão se saciar. De pé, foram crianças, mulheres, que ali daria por volta de quase 2 milhões e 300 mil pessoas. E aí o Senhor Deus fala para ele: rapaz, você está querendo me diminuir. Eu estou usando uma linguagem banal aqui, né? Uma linguagem aqui para que nós venhamos entender. Deus fala para ele: rapaz, você não está entendendo quem eu sou? Você não está entendendo a minha capacidade de poder providenciar? Que Moisés fala para ele: se nós matássemos todos os animais que nós temos aqui, é muita gente para poder comer carne. E Deus diz para eles que eles iriam comer durante uma semana. Não era comer durante um dia. Não era uma única refeição. Eles teriam carne suficiente. E o capítulo 11 de Números descreve que o Senhor Deus mandou as codornizes, que voaram a 1 metro de altura, e o povo pegou tanto, que podiam se alimentar o suficiente. Mas lá no versículo 34 de Números capítulo 11, diz o seguinte: olha, por isso que o Senhor Deus cirou tanto, que aquelas pessoas, quando ainda estavam comendo a carne, veio o juízo de Deus, e elas começaram a morrer. Porque estavam mastigando ainda, já estavam comendo, já tinham comido, pegaram aqueles animais, sequer temperaram, sequer prepararam, a ânsia, o desejo, o anseio, vou comer, vou me satisfazer, começaram a comer de uma forma descontrolada, que o próprio Deus cirou com aquela atitude daquele povo. Deus não só irou-se com eles pedindo carne, Deus não só irou com eles reclamando da alimentação que eles estavam tendo no deserto. Deus não só irou com eles porque eles reclamavam do maná que Deus estava dando. Mas Deus tirou da forma com que forma completamente anti-higiênica, completamente louca, e a Bíblia diz que veio o juízo. E o que acontece? O versículo 34 de Números capítulo 11 diz assim: foi chamado de Quiriote Ratá, foi porque ali foram enterrados que tinham sido dominados pela gula. Colocaram até um nome para identificar as pessoas que morreram como resultado da sua gula. E isso citava os israelitas, não eram israelitas. Porque no meio daquela grande multidão,
que saíram do Egito, muitas pessoas que estavam escravizadas lá e que não eram judeus também aproveitaram a oportunidade e seguiram o caminho com eles. E no capítulo 11 descreve que eles começaram a incitar o povo, dizendo, olha, lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito tínhamos cebola, lá no Egito nós tínhamos pepino, lá no Egito nós tínhamos alho, lá no Egito nós comíamos de graça. Moisés ficou tão irritado com aquele que vai clamar a Deus, e Deus dá alimento suficiente para eles comer durante uma semana. Um milagre extraordinário. O próprio Moisés fala isso aqui no deserto. Se fosse o nosso dia, não tem açougue suficiente, não tem animais suficientes para bancar esse povo durante uma semana. E Deus manifesta o seu poder e dá alimento. E aquele povo já havia pegado o suficiente, mas a glutonaria, o sentimento de querer mais, a cobiça de desejar mais, fez com que aquele povo trouxesse para si o quê? A ira, o juízo da parte de Deus. O nome de Quiriote, Atavá, porque ali foi o sepultado daqueles que morreram pela gula. Aqui nós já estamos percebendo o juízo de Deus. E essa passagem ficou tão na mente dos judeus, que é dos israelitas, dos hebreus, que o próprio livro dos Salmos, no Salmo de número 106, se não me foge a memória, no versículo 14, diz assim, olha, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Olha que texto forte. Dominados pela gula, dominados pela glutonaria, dominados por esse desejo de querer comer mais e mais, de uma forma insaciável, colocaram a Deus à prova, numa terra árida, num lugar onde não era propício para eles fazer aquilo, eles colocaram Deus à prova. E aí veio o juízo de Deus. Claro que nós estamos vivendo uma geração totalmente diferente das dos judeus, mas aquilo que o Senhor ensinou continua como uma lei para os nossos dias. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, quando ele lista, quando ele coloca numa lista os pecados que mantém a pessoa fora do reino de Deus, ele fala a glutonaria, ou seja, o comer excessivo, ter os olhos cheios de concupiscência, o desejo desordenado. A pessoa chega num banquete para comer e come muito além do que aquilo que sacia a sua fome. Acho que eu falei muito agora, né, irmão Luciano? Não, o senhor explicou muito, explicou bastante. Uma Muito. explicação fantástica. Eu me lembro, o senhor falando de pessoas que comem bastante, quando eu era criança, a gente lá, eu não me lembro se era sexta-feira, era um dia específico que o papai ele ganhava o dinheiro, vendia algumas coisas lá, e ele ia para a feira, e apenas um dia a gente comia bastante, que era o dia que ele chegava da feira. E a gente dificilmente comia tão bem, que a gente comia tanto que a barriga doía. Parece que o mundo ia acabar amanhã. Que nem levantar direito a gente conseguia depois de comer, que a barriga estava estourando. Então, o senhor falando isso aí, eu lembrei disso aí. Ô, pastor Rafael, eu queria perguntar para o senhor sobre as pessoas que têm dificuldade para jejuar. Eu vejo muitas pessoas falando, não, eu não consigo jejuar 3 horas. Não consigo, eu vivo de alimento, eu vivo de remédios, eu vivo disso, daquilo. Teve uma vez que eu estava vendo um pastor pregar, o pastor deveria ter uns 160 quilos. 160 quilos, o pastor. E, assim, eu tenho dificuldade, eu estou falando a verdade para o senhor, eu tenho dificuldade. E eu estou um pouco acima do peso, no caso, meu peso normal é 65 quilos, eu estou com 80 quilos. Não dá para perceber tanto, mas eu estou com esse peso todo. Eu vi esse pastor pregar, o pastor quase com 200 quilos, eu achei aquilo ali incomum para mim. Mahatma Gandhi, ele fala certa vez, e é uma verdade, eu compactuo com o que ele fala, não tem como você ser 100% feliz se o teu corpo não estiver 100% bem. Porque a gente tem que cuidar do corpo e da nossa mente também. Não é só a questão da mente, não, a pessoa é espiritual, a pessoa tem uma sabedoria interessante, a pessoa tem... Não, é o corpo também, porque nós somos tricótomo, corpo, alma e espírito. Então, há uma necessidade da gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia mesmo declara, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo, então a gente tem que cuidar do templo. Eu quero perguntar para o senhor essa questão aí. Como que o senhor vê essas pessoas aí, pastores, pregadores, líderes, que são obesos demais? Eu sei que tem a questão da doença, mas não falta um pouco de esforço de colocar alimentação
corretamente balancear a alimentação? O que o senhor acha disso aí tudo que eu falei? Bom, Luciano, agora eu vou mais para o lado pessoal, na minha opinião. Como disse Paulo, falo eu agora e não o Senhor, né? Eu aceitei, e eu sou assembleiano, né? Aceitei Jesus na Assembleia de Deus. E naquela época a Assembleia de Deus era extremamente ortodoxa, concernente a usos e costumes. Havia muito uma proibição de muitas coisas naquela época. Por exemplo, a igreja que eu aceitei Jesus era proibido o esporte, jogar futebol, enfim. Eu até falei no começo ali, né? Mudavam de hábitos, então ficavam muito sedentárias. Sedentárias é que não faziam exercícios, sedentários porque só iam para a igreja, trabalhavam, depois não tinha nenhum hábito de fazer exercício, e a alimentação se tornava como se fosse um vício, de uma forma desregrada. Comia, sem nenhuma qualidade, ou seja, o que colocava na mesa a pessoa comia, imaginando que aquilo ali poderia lhe fazer mal. E aí aquilo que você comentou, a pessoa começa a ficar obesa. Eu também estou um pouquinho fora do peso, estou com sobrepeso, né? Não é bom para a nossa saúde. É necessário que nós hoje tem a, e aqui eu falo com o seguinte, o pregador ou ensinador em cima de um púlpito. Tá tendo um pouco de eco aí. A pessoa sobe em cima do púlpito para poder pregar, obesa, como você mesmo disse. Eu tenho amigos meus, tive amigos meus, que ouvindo eles pregar, eu pensava, será que ele vai conseguir finalizar a mensagem? A respiração era ruim, a dicção era péssima, a movimentação soava demais. Você fala, meu Deus, essa pessoa precisava ou precisa buscar um médico. Claro que hoje existe os meios, né? Hoje tem muitas pessoas que estão se submetendo a cirurgias bariátricas, mas eu continuo acreditando que uma alimentação saudável, uma disciplina saudável é importante, caminhada, andar, procurar se manter naquele peso é importante, primeiro para o pastor, primeiro para aquele que vai pregar o evangelho, primeiro para aquele que é o exemplo da igreja. E aí as pessoas da igreja vai vendo o seu pastor com uma qualidade de vida, de uma forma saudável, e vai buscando para elas também. Isso é essencial. Vou repetir novamente. Muitos cristãos não têm a disciplina, mas não têm o equilíbrio. E aí, come, porque eu sou crente não bebe, não fuma, mas come que é uma beleza, é o ditado que nós vamos lá atrás, né? Esse come que é uma beleza acaba incitando uma prática que é até antibíblica. Nós precisamos ter equilíbrio, porque o nosso corpo é templo do Espírito. John Wesley, um dos maiores pregadores da história da igreja, ele acordava, pelo menos seus biógrafos dizem que ele acordava 4 horas da manhã e ele andava por pelo menos 2 horas. Ele orava 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, e ele dava várias voltas em volta da universidade que ele morava, que ele lecionava. Quando ele ia fazer quando ele ia realizar os seus ministérios, ele ia a cavalo, ele ia a pé, se exercitando. Morreu com mais de, se não me engano, foi 86 ou 88 anos, e ele pregou até os 80 anos, como se fosse um menino de 20, 25 anos, com uma voz, com pulmão, com capacidade. Agora, a nossa condição de vida hoje, por exemplo, hoje, ela já nos disciplina de uma forma errada. A pessoa vai na padaria, ela vai de carro. A pessoa vai no mercado, ela vai de carro. Não anda. Quando eu falo a pessoa, nós estamos falando do nosso núcleo, né, para a nossa bolha, para os nossos irmãos lá. Muitos não andam, não vão até o mercado, não vão até a padaria a pé, sentam no sofá, é só televisão. Hoje o celular acabou se transformando no meio, é muito ruim. A pessoa fica só no celular, não anda, não corre, não se exercita. Então, esse sedentarismo multiplicado ou somado a uma má alimentação, acaba nos proporcionando isso que nós temos hoje. Pessoas completamente doentes. São doentes. Tem diabetes, hipertensão,
pessoas não têm saúde. Por isso que muitas pessoas... Eu tenho amigos meus que se submeteram à cirurgia bariátrica e eles eram antes, depois que fizeram a cirurgia, passaram por todo o processo, tornaram-se outros. Antes, era a base de medicamentos. Medicamento para hipertensão, medicamento para isso, medicamento para aquilo. Depois, abandonaram os medicamentos. Por quê? Porque passaram a ter uma vida saudável. É claro que os psicólogos que orientam essas pessoas que se submetem, eu não oriento a pessoa a passar por uma cirurgia bariátrica, porque é risco, né? Toda cirurgia, ela corre um risco, é necessário que vá ao médico, é necessário que tenha acompanhamento psicológico, etc, etc, etc. Mas o cristão precisa, acima de tudo, ter hábitos saudáveis. Somos templos do Espírito Santo. Hábitos saudáveis. Pastor Rafael, eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora, e essa pergunta ela vai ser, para mim, era um pouco complexa, não sei se para o senhor não é. Por exemplo, a pessoa ela tem diabetes, a irmã Claudinha aí está falando, a irmã Cláudia está falando que ela faz exercício. O crente ele precisa fazer exercício. Eu trabalhava num lugar que o ônibus parava na porta, eu já descia e já trabalhava, eu não tinha muito exercício. Depois me removeram para um lugar que eu ando quase 2 quilômetros para chegar. Então, a gente vai e vem. A princípio eu não gostei, porque eu atravesso uma mata, às vezes eu vejo até macumba, porque é uma encruzilhada no meio da mata lá, a gente passa lá. Só que eu percebi que eu fui melhorando. Até meu cunhado me chamou para mim fazer um bico numa empresa que ele trabalha e lá a gente bate carreta. E nesse dia eles pensavam que eu ia passar mal ali, porque é saco de 50 quilos, é 15 toneladas de saco de 50 quilos na cabeça, jogando na cabeça, jogando no chão. Aí eles estavam me olhando, porque eu estou um pouco acima do peso, né? Ninguém melhor do que nós dois para falar dessa questão, a gente precisa tratar um pouco disso. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Estou fazendo esse rodeio para fazer uma pergunta interessante para o senhor. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Agora eu quero te fazer essa pergunta. Alguém que tem diabetes ou alguém que está morrendo por causa da alimentação, que não está tendo uma alimentação balanceada, alguém que está prejudicando a sua saúde, está pecando contra Deus na questão de estar destruindo o templo? Ou seja, se essa pessoa morrer nesse ato que ela está tendo, ela pode ter dificuldade de entrar no reino do céu? Eu gostaria de saber aí do senhor. É uma pergunta forte, né? Pergunta interessante. Eu acredito muito no hábito saudável, acho importantíssimo. Hoje, os nossos alimentos não são tão saudáveis como há alguns anos atrás, porque hoje nós vamos comer muito que nós compramos no mercado, nós sequer sabemos do procedimento. Claro que hoje existem alguns cientistas alimentares que, na internet, aconselham e direcionam as pessoas, mas muitos cristãos ainda não têm o hábito de se disciplinar, ou de buscar o conhecimento da sua alimentação. E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas com vários tipos de doença. Como eu disse, resultados de má alimentação, como a diabetes, a hipertensão, entre outras coisas. Eu não acredito que a pessoa ela perde a sua salvação, porque o sangue do Senhor Jesus é poderoso para nos perdoar de todo pecado. O que eu entendo é que a pessoa ela perde a sua qualidade de vida. O que ela poderia fazer e viver, ela deixa de fazer e deixa de viver. Claro que a pessoa ela traz para dentro de si um martírio. Eu tenho uma prima minha, que eu amo demais, ela sofre há muitos anos com diabetes, porque com a diabetes fez com que ela perdesse os rins. Hoje ela tem que fazer hemodiálise, hoje ela vive um sacrifício terrível. Por quê? Isso lá na sua infância, falta de uma boa alimentação. Então nós precisamos ter essa conscientização. Embora dentro da igreja, isso aí eu falo com conhecimento de causa, uma falha nossa de pastores é não orientar os seus membros. Eu acho que foi no ano de 2003, a revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD trouxe uma lição que mudou completamente a minha forma de ver. Era sobre a mordomia. E uma das lições falava sobre a mordomia do corpo. A importância do cristão ter uma boa mordomia, uma boa administração do seu corpo. Sendo nós templos do Espírito Santo, termos uma boa higiene, termos uma boa alimentação,
fazermos exercícios necessários e importantes para que o nosso hábito de vida seja saudável. E essa lição, acho que foi 2002 ou 2003, que eu cheguei até a ministrar nessa lição. Isso mexeu muito comigo, porque nós precisamos ter bons hábitos, nós precisamos ter uma boa alimentação, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Eu sempre falo que eu não quero morrer cedo, eu quero viver bastante, a não ser que o arrebatamento aconteça. Sou um cristão que crê no arrebatamento da igreja, ontem eu ainda falei sobre isso, ensino essa mensagem. Eu quero ir para as bodas do Cordeiro, quero ir desfrutar com Cristo, não quero morrer antes. Mas muitas pessoas estão encurtando a sua vida. Eles encurtam quando? Quando não tem uma boa alimentação, quando são glutões. Você mesmo falou sobre quando você está no peso ideal, pensar, a respiração é melhor, a força física é melhor, a sua condição é muito melhor. Então, eu não condiciono a salvação da pessoa, como você mesmo disse, a diabetes ou um pecado que a pessoa cometeu, a levar a pessoa a ter uma hipertensão, porque o sangue de Cristo ele nos perdoa de todo pecado. Né? Eu estaria minimizando muito a obra do Calvário, mas eu acho muito importante que a pessoa tenha hábitos saudáveis, a pessoa tenha uma boa alimentação e, acima de tudo, um equilíbrio, porque a glutonaria é falta de equilíbrio. É interessante quando nós estamos falando sobre os 7 pecados capitais, né? Quando ele foi inserido, os 7 pecados capitais, também foram inseridos as 7 virtudes capitais. Só que os 7 pecados, o pecado do mal sempre prevalece. Hoje se lembra muito dos 7 pecados capitais e praticamente anularam as 7 virtudes que contrapõem, que balanceiam os 7 pecados capitais. Vamos só rapidinho aqui, olha. A ira, qual que é a virtude que balanceia a ira? A paciência, a inveja, a caridade, o amor, a beneficência, a preguiça, a diligência, a gula, a temperança, fruto do espírito, a soberba, a humildade, a luxúria, a castidade e a avareza, a generosidade. Só que hoje nós falamos muito sobre os pecados, porque os pecados têm prevalecido, ou estão prevalecendo, né? A ira, a inveja, a preguiça, a gula, a soberba, a luxúria, a avareza. Paulo fala, as obras da carne. As obras da carne estão prevalecendo na vida de muitos cristãos. O que é mais triste nisso que nós estamos comentando é que esses 7 pecados capitais, eles fazem parte da vida e da rotina de muitos cristãos, que teoricamente já nasceram de novo, frequentam a igreja, participam da igreja regularmente, ou pelo menos vão à igreja nos finais de semana, tem carteira de membro, mas são cristãos. Não bebem, não roubam, não estrupam, não caem na criminalidade, olham para si e acham que estão vivendo uma vida, de certa forma, na santidade. Mas quando o pecado é uma questão de estado, de ato, né, nós podemos entender isso, o pecado é uma questão de ato e uma questão de estado, a pessoa está num estado pecaminoso, a pessoa ela faz coisas que levam ao pecado. E pecado é uma palavra que ela é propriamente religiosa, né? Ela cabe muito bem no meio religioso. Se você tira ela do círculo religioso, ela perde todo o seu significado, ela perde toda a sua alcunha. E muito cristão que é fiel na igreja, ele comete o pecado que é da ira. É claro que outros pastores vão explicar muito melhor sobre a questão da ira. A Bíblia é muito vasta nessa falta de bom senso. Cristãos que se iram muito fácil, tem uma inveja terrível. Cristão invejoso, olha que coisa terrível, tem muito disso. Preguiçoso. Eu quero trabalhar para o meu Senhor deitado na rede, não faz nada. Se direciona simplesmente no mundo lá fora, né? Dentro da igreja. Tem pessoas que o hábito no mundo, ele é extremamente ativo. Mas dentro da igreja, ele é extremamente preguiçoso. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não vai à igreja, só está esperando as bênçãos, vem a nós, vosso rei, nada. Soberbo, tem muito cristão que é extremamente orgulhoso, presunçoso, arrogante. Nessa lista aqui, alguns estudiosos dizem que a soberba é aquela que encabeça os 7 pecados capitais, porque foi o primeiro pecado que houve, né? A luxúria e a avareza. Nós precisamos bater também na tecla da importância das virtudes, né? Paciência, caridade, diligência, temperança, humildade, castidade e principalmente a generosidade, amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém, pastor Rafael. Essa explicação sua foi muito boa, viu? Essa explicação sua. Eu gostei do antagonismo que o senhor fez aí, na questão dos 7 pecados. O senhor colocou 7 virtudes aí para combater esses pecados. Eu estou procurando alguns pastores, eu estou tendo dificuldade com alguns, porque tem pastores que tem muita coisa para fazer, eu sou um pouco atrevido, né?
Até o pastor Napoleão Falcão, eu cheguei a conversar com ele para fazer live aqui. E não tem dado certo da gente fazer, mas quem sabe a gente consegue trazer esse pessoal aí que, assim como o Muito senhor, bom. tem esse conhecimento e consegue aí lançar luz, né, sobre muitas pessoas. A irmã Cláudia mesmo está falando aqui que ela nunca viu alguém falar assim, né, com tanta clareza assim, que até irradiou o dia dela. Então, eu já estou Glória. muito feliz mesmo por esse trabalho que eu tenho feito aqui. Se eu não conseguir fechar aqui a etapa de todos os pecados com pastores, eu aqui faço o convite para o senhor para a gente falar sobre outro pecado. Tá bom? Muito obrigado, pastor Rafael, Glória a Deus. por esses 50 minutos que a gente esteve aqui na nossa live, né? Foi muito gratificante para mim. Eu quero aqui agradecer pelo seu tempo. O pastor Rafael, ele é bacharelado em teologia, é vice-presidente do ministério, cuida de mais de uma igreja, então a gente sabe que não é fácil encontrar tempo, trabalho, tem 3 filhas, então a gente percebe que não é fácil ter tempo para encaixar. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Rafael. Deixa aí a oportunidade para as considerações finais aqui, em nome de Jesus. Amém, irmão Luciano. Eu fico muito feliz pela oportunidade que você me deu. Como eu disse lá atrás, você estava com uma série, eu achei muito importante, muito legal. Assisti alguns vídeos daquela série que você fez com os pastores, perguntando sobre a questão do púlpito brasileiro, sobre o Ministério Feminino. Eu achei muito interessante. Queria até ter participado ali, né? Mas infelizmente, por causa da rotina ali, não consegui. Vir hoje aqui para falar um pouquinho sobre esse pecado, sobre a questão dos 7 pecados capitais, mais focado, direcionado na questão da gula, acho muito interessante. Que Deus te abençoe. Como você disse, está convidando outros pastores, glória a Deus, pastor Napoleão, outros pastores que eu acho eles que têm um conhecimento extremamente profundo, muito edificante. Eu que me sinto honrado. Né? Que Deus abençoe. Se tiver uma outra oportunidade, pode convidar a acreditar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, pastor Rafael. Fica na paz, um ótimo dia para o senhor e muito obrigado aí por nos atender aqui, estar contribuindo aqui para o nosso canal, o Céu é para Hoje Oficial. Eu quero aqui pedir a você que terá essa live, se inscreva no canal do pastor Rafael Rosa, só colocar lá, né, pastor? Como é que é o nome, pastor? Pastor Rafael Rosa Silva, Ministério Vidas para Cristo. Vá lá no canal dele, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado. Porque o pastor Rafael Rosa, ele é um pouco diferenciado, porque ele não é uma Maria, vai com as outras. Ele sempre tenta contrapor algumas coisas que é falada, que é dita aí. E sempre a irmã Cláudia Santana mesmo aí, ó, pode ir lá agora, irmã Cláudia Santana, que a senhora não vai se arrepender dos estudos que o pastor Rafael Rosa faz. Que Deus abençoe, pastor. Fica na paz do Senhor. Amém, Luciano. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.